desejamos a essa geração de 10 anos? Que daqui a 10 anos elas estejam, todas essas crianças, estejam atingindo o nível superior? O nível superior não é responsabilidade municipal. O que nós temos que fazer enquanto cidadãos desse país para que todas elas consigam atingir a maior escolaridade que seja possível ao seu desejo, ao seu esforço e também à sua vontade de estudar. Esse congresso tem esse desafio. A centralidade dele são as crianças, jovens e adultos que precisam, que têm o direito a uma educação de qualidade. Não sei se todos vocês aqui estão lembrados, mas a Constituição brasileira diz, nos seus artigos 23 e 211, que a educação brasileira deve ser feita em regime de cooperação e colaboração entre os 3 entes federados, a União, os estados e os municípios. Eu não tenho dúvida de que é muito importante colocar 97% das crianças na escola de 7 a 14 anos. Mas mais importante do que isso é fazer com que 30% não seja reprovada ou cevada. Porque se isso acontece, você não está garantindo 97% das crianças na escola. O congresso ele sirva para a valorização do profissional de apoio na escola, porque pela Secretaria de Educação, sim, ele tem esse caráter educador. Porém, às vezes aos olhos do Ministério Público, aos olhos de outras, até mesmo de outras secretarias, não tem esse caráter de educador. A gente discute muito hoje na educação, a educação para fora dos muros da escola. Mas eu acho que a gente tem que começar a pensar, antes de pensar para fora da escola, a educação para fora das paredes de uma sala de aula. Nós hoje estamos atendendo mais de 50 mil alunos, então quer dizer, é uma grande demanda. Agora, a decisão realmente de nós estarmos fazendo essa aproximação e atendendo e tendo uma educação de qualidade, realmente ela precisa ser tomada em São Paulo. Mas que a educação infantil é um direito da família e é um direito da criança. Está escrito na Constituição, artigo 7º. São direitos dos trabalhadores do campo e da cidade. O atendimento em creche e pré-escola. Nós queremos que todas as famílias deixem de ter pessoas que não concluíram aquilo que é a primeira coisa da obrigatoriedade, que é o ensino fundamental. Isso nós só vamos conseguir na cidade se o Estado e a Prefeitura trabalharem juntos. Na minha cabeça vem uma imagem de 2 tecidos compridos assim, um em cima e um embaixo, que é o município e o Estado, que a tarefa coletiva é alinhavar isso da forma mais harmoniosa possível para que seja realmente a cobertura. A imagem, né, que vem na minha cabeça é essa daí. Nós precisamos que a escola seja aberta, em especial nos finais de semana. Nós temos certeza que se fizermos isso, a população vai proteger mais a escola. A família, as mães e os pais não podem ficar de fora da pedagogia da educação infantil. A gente não pode se fechar na relação, né, professor, professora com a criança, né? Eu gostaria de saber que referência essa criança tem de família. Porque ela sai 6 horas da tarde da creche, provavelmente chega em casa, janta e dorme. E nós temos casos de mãe que falou, vai abrir? Então meu filho vai ficar. E são crianças que abrem e fecham a creche literalmente. E eu gostaria de saber qual trabalho vai ser realizado para informar essa mãe que quem está perdendo é o filho dela. Toda vez que a gente, por menor que seja, afasta uma criança da creche, porque a gente acha que aquilo é responsabilidade da mãe, a mãe que tem que cuidar, eu não tenho nada a ver com isso, eu acho que tem uma graduação aí para a gente ver. O que é de fato responsabilidade da mãe e o que é de fato uma parceria aí na coisa. Toda vez que a gente afasta uma criança da creche, por qualquer bobagem, em muitas famílias, é a criança que está no ensino fundamental, que às vezes vai faltar na escola para ficar com aquela criança.
sabe aquele dominó, um caindo sobre o outro, a gente acha que está fazendo bem, porque a gente só enxerga aquilo que está na nossa frente, mas tem toda uma cadeia. Por isso, eu retomo a minha fala na pergunta anterior. A gente precisa conversar mais com essas famílias e conhecer essas famílias. Nós temos, de fato, muitas mães que não têm férias hora nenhuma do ano, né? As pessoas que trabalham em condições precárias, precarização de emprego, as que estão no mercado informal e tudo mais, essas, nós sabemos, nós não podemos fechar os olhos para a nossa realidade, né, de país. Culpem o Lula, o Fernando Henrique, a Dilma sobre imposto. Sim, ele é responsável por disciplinar isso. Mas saibam que a bancada deles, presidentes, que defendem o imposto de renda, é composta de praticamente todos os governadores e todos os prefeitos desse país. Porque é o que garante dinheiro, por exemplo, para fazer educação, saúde, transporte, etc. É isso. Para poder cobrar depois, tem que estar claro o que deve ser feito, quem deve fazer. Alguns atendimentos de educação especial são muito caros e muito específicos. Se cada município tiver que criar o seu serviço para cada uma das deficiências, ninguém vai conseguir. Então divide, um município faz aquilo, aquele faz aquele outro, o terceiro faz o outro, e a população dos 3 ou 4 municípios se beneficiam disso. O plano tem que prever isso. O dinheiro da educação, ele tem que ficar numa conta à parte, e digamos assim, é um dinheiro sagrado. Nem o prefeito pode tirar aquele dinheiro tem que ser da educação. O que a gente paga de dívida é muito mais do que a gente gasta com educação, com saúde, com habitação, tudo junto. Então, não dá para ser assim, né? Vamos pagar dívida? Pagamos dívida. Agora, tem que ser um patamar que não acabe com a população, não arroche a população. Se precisar colocar um professor para alfabetizar um analfabeto, é isso que tem que ser feito. Isso é dignidade, isso é um mínimo de respeito humano. Creche, alfabetização de adultos e tempo integral, o que vem primeiro? Vocês têm que discutir isso e decidir isso. Criança rica, 80% está na educação infantil. Criança pobre, 20% está na educação infantil. Então, quando eu estou tornando obrigatório, na verdade, eu estou tornando obrigatório para o Estado, para garantir o direito da criança. Quer tirar das drogas? Coloca no centro cultural também, não só na escola. Coloca ele para fazer esporte lá no centro esportivo, não só na escola. Vai fazer lazer, leva ele para viajar, para passear, com o pessoal do lazer, né? Secretaria de Assistência Social, trabalhe. Vamos fortalecer, contratar mais assistente social para tirar os caras da droga. Perfeito. Saúde, fortalecer os programas de combate às drogas na saúde. E trabalha a saúde, melhorar a saúde pública. Cada um no seu quadrado também aí. A educação brasileira ainda continua fragmentada. Nós estamos num processo de busca da organicidade dela, mas ela está fragmentada. O Brasil tem um compromisso, pelo menos tem aí proposta de crescimento, e esse crescimento não acontecerá se a educação de qualidade, de fato, não acontecer desde a pré-escola até a pós-graduação. Acho que nós ainda temos muito discurso e poucas práticas democráticas. Eu sou totalmente favorável a elevar salário de professor. Só que acho que esse discurso ele deve ser repensado do ponto de vista que, se o professor ganha bem, ele vai dar uma melhor aula. Então, ele dá uma aula ruim porque ele ganha mal, eu nunca vou para minha aula falando, eu vou dar uma aula ruim, meu aluno merece uma aula ruim, porque eu não ganho um salário digno. Eu sou um professor que eu não falto, porque eu abracei o ofício de ser professor. Eu não brinco de ser professor. Eu fico muito triste, sim, em relação às abonadas, porque eu fui prejudicado, eu não tirei abonadas, pensando no meu aluno. E no momento em que eu mais precisei, eu não posso solicitar abonada. Então, pensar o que do professor? Somos um saquetel, estamos depositando as moedas e elas estão caindo. Cadê a democracia? Não me perguntaram se isso era viável ou não. Obrigado. Nós temos um ensino organizado do ponto de vista do Estado como política pública, as redes oficiais de ensino. As populações indígenas têm uma outra forma de organizar a educação, que não passa necessariamente pelo mesmo sistema escolar que nosso, e que acontece na aldeia. Ensino municipal, ensino estadual, a gente sabe que a educação, de certo modo, ela não é prioritária em muitos programas de governo. Eu começo a dar risada quando eu começo a ver educação ambiental para índio, para quilombola. Gente, quem precisa de educação ambiental são os empresários, né, políticos, eles que precisam aprender educação ambiental, inclusive começar de Brasília para cá. E essa ideia da miscigenação no Brasil, negro, branco, índio, todos se misturam, levou, de certa forma, a uma ideia de falsa democracia racial. As mulheres negras estudam
3 vezes mais que as não negras, e aí as indígenas nem se falam, para poder ocupar o mesmo posto e ganhar o mesmo salário. Se eu falar que o meu filho é negro, que a minha filha é negra, como é que ela vai ser tratada na escola? Porque o tratamento, até há um tempo atrás, e ainda hoje, é diferente. A educação para as pessoas com deficiência, ela foi, vamos dizer assim, terceirizada. Foi deixada na mão de instituições. O Estado não se responsabilizava por ela. Nem achava que era educação. As pessoas com deficiência, elas estão também no campo, também nas comunidades quilombolas, também nas aldeias indígenas. A lei da questão da matrícula, ela está posta, se a gente for pensar, desde 1948, quando está lá que a educação é direito humano. Ou a gente prova que as pessoas com deficiência não são seres humanos, ou então elas têm direito à educação. Quem de nós sai de casa todo dia para ir para a escola, para enfrentar os garotos, para sentir prazer de ver um menino sair sem ler e escrever? Nenhum de nós, nenhum de nós. Por mais que a gente fosse excelente e dedicado, nós não conseguiríamos ainda assim solucionar todos os problemas, porque o problema da desigualdade no nosso país, no nosso estado e nos nossos municípios é imensa. O mundo muda porque as nossas ações concretizam ideias, né? Isso é trabalho. A gente tem que pensar na educação profissional como continuidade da formação do sujeito, para torná-lo capaz de pensar, de tomar decisões e de realizar, e de mudar de ideia quando tem que mudar de ideia. O trabalho nosso, de todos nós, ele é um trabalho extremamente relevante para a sociedade, ainda que os olerites não reflitam essa importância. Quem somos nós? Sujeitos que executam o que outro pensa? Ou nós queremos e reconhecemos o nosso direito e a nossa responsabilidade em ter capacidade de pensar, propor, executar, avaliar, rever, enfim. E por que o município não pode propor e ter recursos, apoio, né? Recursos para fazer uma formação de professores que envolve não apenas os do município, mas também os do Estado que atuam na cidade. Aquilo que a gente mais tem no país é a descontinuidade das políticas públicas. E isso é muito ruim para a educação. Nós, professores, sabemos as condições da sala de aula. Nós sabemos aonde estão os problemas. Só que nós não somos, com raríssimas exceções, consultados, né, para dizer o que queremos e aquilo que acreditamos ser o melhor, junto com a comunidade escolar, construir enquanto proposta educacional. Entre eu entrar na primeira série e sair na última série, nós perdemos 35% da população brasileira entre a primeira e a última série. É para nós pensarmos para onde que nós estamos caminhando. Que educação brasileira nós queremos para as nossas crianças? A única formação de distância que tem é para o professor. E é nós que vamos formar o médico lá no futuro, porque se ele não aprender a ler comigo, ele não vai fazer faculdade. Que tal agora nós começarmos a discutir como vamos atender com qualidade as crianças que estão matriculadas no Brasil, principalmente se considerarmos que ano a ano, nos últimos 10 anos, o ensino fundamental público tem um menor número de alunos matriculados no Brasil e no estado de São Paulo. Nós temos uma posição na Faculdade de Educação majoritária de que no estado de São Paulo não se justifica formação inicial à distância. Nós precisamos na escola efetivamente de lideranças. Quais lideranças é a questão? Um bicho sozinho não diz nada, mas todos eles juntos dizem o que a escola deve ser, o que a cidade deve ser, o que o país deve ser. Nós precisamos fazer com que as pessoas olhem para a escola, enxerguem lá um lugar promissor de vida profissional. Se nós fizermos um concurso hoje, teremos 80 diretores efetivos que podem sair do cargo só daqui a 25 anos, 30 anos. E os outros professores que desejam ser diretores vão ter que esperar todo mundo que é diretor se aposentar.
não é? Para poder fazer um concurso para depois tentar um cargo. Eu acredito na ideia de pensar sempre num coletivo responsável e nunca numa pessoa só. Quanto mais pessoas puderem passar por essa oportunidade de gestão, a visão de mundo, a visão de escola se amplia. E é muito importante para todo mundo passar por essa experiência. Vamos continuar construindo a democracia. Chegamos ao nível, está satisfatório. Não, não existe isso. É a perfeição infinita. Como também ele usou essa expressão. Vamos em busca da utopia. Vamos buscar o melhor. Queremos o melhor para a cidade? Sim. De que a avaliação externa não ajuda você a identificar onde está o problema da criança ou do jovem ou do adulto, né? No seu processo de aprendizagem e ensino. Onde está o conhecimento? Nas estratégias, na relação professor-aluno, na relação entre os alunos, na relação com o ambiente? São algumas possibilidades. Que a história, ela não tem fim, ela não acaba aqui, né? E que a gente tem, aquilo que a gente vive é aquilo que a sociedade conseguiu construir até aqui. E que se construiu assim, a gente pode construir de outro jeito. Primeiro a gente tem que saber a realidade do nosso aluno. Nós vamos conhecer este aluno para poder melhor acolhê-lo e juntos construirmos a sua aprendizagem. A classe operária não acabou. Ela apenas mudou de lugar. Não está mais no Tatuapé, está em São José dos Campos. Não está no Brasil, está na China. Tem que dar condições para o aluno, porque a necessidade dele de sobrevivência ainda é botar comida em casa e a escola. Se a gente conseguisse articular nos territórios esses vários sujeitos que conhecem o território, pensar daí projetos como esse, articulando o EJA, economia solidária, cultura, várias dimensões no mesmo, acho que a gente ia estar caminhando para uma inclusão mais plena desses territórios. O reconhecimento e a valorização dos conselhos trarão assim um empenho muito maior. Todos que são reconhecidos pelo seu trabalho, são valorizados, se empenham muito mais, trabalham com muito mais afinco. A criança sai da educação infantil como criança e entra no ensino fundamental deixando de ser criança. Então a gente acredita que é necessária uma pedagogia da infância e uma discussão com o ensino fundamental. Observei que as pessoas realmente estavam empenhadas discutindo a educação. O objetivo de que todos queremos saber de onde vem, para onde vai e discutir o uso do dinheiro da educação. Nós defendemos que a educação ocorre todos os dias, em todos os espaços, de todas as formas. E é por isso que nós precisamos de todos e todas, da coletividade, da sociedade inteira, nas suas contradições, nos seus sonhos, nas suas vontades. Porque é dessa maneira que nós vamos superar essas contradições e vamos garantir uma educação de qualidade para todas as nossas próximas gerações.